Bom, bom dia, alunos, boa tarde, independente da hora que vocês vão estar vendo esse slide, tá? Essa aula. Nós vamos falar sobre o capítulo 5, ok? O cangaço, vamos começar com esse tema e depois vamos falar um pouco sobre a revolta da vacina, ok? Essa aula é referente aos dias 23 e 24 de junho. Vamos lá? Nesse slide a gente vai ver a introdução. O que foi, né? O que foi o cangaço? Então vamos lá. Entre o final do século XIX e começo do século XX, isso início da República, surgiu no Nordeste brasileiro grupos de homens armados conhecidos como cangaceiros. Estes grupos apareceram em função principalmente das péssimas condições sociais da região nordestina. O latifúndio, que concentrava terras e renda nas mãos dos fazendeiros, deixava a maioria da população às margens da miséria, né, da sociedade. Isso vocês já devem estar lembrando um pouquinho lá na Guerra do Contestado e na Guerra de Canudos que a gente já viu. Quais foram as principais características do cangaço? As suas causas e consequências. Causas não, gente, causas, ok? O professor falou errado. Causas e consequências. Podemos entender o cangaço como um fenômeno social, caracterizado por atitudes violentas por parte dos cangaceiros. Estes andavam em bandos armados, espalhavam medo pelo sertão nordestino, promoviam saques e fazendas, atacavam comboios e chegavam até a sequestrar fazendeiros para a obtenção de resgates. Aqueles que respeitavam e acatavam as ordens dos cangaceiros, eles não sofriam. Pelo contrário, eram muitas vezes ajudados. Essa atitude fez com que os cangaceiros fossem respeitados e admirados por parte da população da época. Os cangaceiros não moravam em locais fixos, possuíam uma vida nômade, ficavam para lá e para cá, não tinham um lugar, uma residência fixa. Ou seja, viviam em movimento, indo de uma cidade para outra. Quando chegavam às cidades, pediam recursos e ajuda aos moradores locais. Aos que se recusavam a ajudar, o bando sobrava violência, gente. Era complicado a vida desses caras, tá? Tô mexendo aqui porque deu um probleminha, eu coloquei uma musiquinha para vocês, mas não deu. Então vamos lá, vamos continuando, tá? Então esse slide aqui, ó, a gente já matou, tá? Tem a fotinha aqui, ó, para vocês verem, tá? Ó, também aqui no cantinho, ó, esse aqui é o Lampião, tá? E essa aqui é Maria Bonita, ok? São os próprios, tá? Vamos lá, próximo slide. É a continuação, tá? Como não seguiam as leis estabelecidas pelo governo, eles eram perseguidos constantemente pelos policiais. Nestes casos, costumavam fugir passando pela vegetação da caatinga, repleta de espinhos. Por isso que eles usavam roupas e chapéus de couro, para poder se proteger os seus corpos, né? Porque senão eles ficavam todos furadinhos por causa de espinho durante as suas fugas. Além desses recursos de vestimenta, usavam todos os conhecimentos que possuíam sobre o território nordestino, tá? Como fontes de água, ervas, tipos de solo e vegetação, para fugirem ou obterem esconderijos. Existiam também diversos bandos de cangaceiros, porém, o mais conhecido e temido da época foi o comandado por Lampião, chamado Virgulino Ferreira da Silva, também conhecido pelo apelido de Rei do Cangaço. O bando de Lampião atuou pelo sertão nordestino durante as décadas de 1920 e 1930. Ele morreu por causa de uma emboscada que foi feita, né, armada por uma volante, junto com a mulher Maria Bonita e outros cangaceiros. Isso foi em 29 de julho de 1938. Eles tiveram suas cabeças decepadas, isso é que eles faziam antigamente, né, para provar para as pessoas ali, para colocar a amostra, né? É tipo assim, ó, se continuar dessa forma e fizer o que eles estão fazendo, é o que vai acontecer com vocês, né? E foi exposto a público isso, né? Eles colocaram a cabeça deles na escadaria da igreja, pois o governo queria assustar e desestimular a prática do cangaço na região. Então era para isso que eles faziam, né? Colocava ali a cabeça deles para falar assim, ó, se vocês também, se aparecer algum grupo aqui querendo ser cangaceiro ou fazendo a mesma coisa, vai ter o mesmo fim, tá? Então era por isso que eles faziam isso. Depois do fim do bando de Lampião, outros grupos de cangaceiros, já enfraquecidos, foram se desarticulando até terminarem de vez, lá no final da década de 1930. Nós tivemos outros cangaceiros famosos também, tá? Outro conhecido cangaceiro do período foi Virgínio Fortunato da Silva, conhecido pelo apelido de Moderno, tá? Ele atuou nos estados da Bahia, Alagoas e Sergipe. Ele teve seu próprio bando, mas também esteve no bando do outro cangaceiro famoso, conhecido como Corisco.
tá? Então esse foi um pouquinho do cangaço, tá? Agora a gente vai falar sobre a revolta da vacina, ok? Vamos lá, turma. Continuando. Revolta da vacina. Agora nós vamos falar o que foi a revolta da vacina. É muito simples, não tem complicação. Vamos lá. Introdução. Os seus antecedentes, né? O que foi o que aconteceu para ter essa revolta? O início do período republicano da história do Brasil foi marcado por vários conflitos e revoltas populares. O Rio de Janeiro não escapou dessa situação. No ano de 1904, estourou um movimento de caráter popular na cidade do Rio de Janeiro, que no período era a capital do país. O motivo que desencadeou a revolta foi a campanha de vacinação obrigatória, imposta pelo governo federal contra a varíola. Então, o povo não estava acostumado com essas coisas de vacina, né? Nem sabia o que era vacina. E ainda vai lá e obriga a pessoa, né? Uma coisa obrigatória. Então, o povo ele foi contra, né? Vamos ver o que aconteceu. Situação no Rio de Janeiro no início do século XX, contexto histórico. A situação no Rio de Janeiro, no início do século XX, era precária. Por quê? A população ela sofria com a falta de um sistema eficiente de saneamento básico, gente. Então não tinha esgoto, saneamento básico, era tudo a céu aberto. Este fato ajudava, né, desencadeava constantes epidemias. Entre elas, febre amarela, peste bubônica e a varíola. É o que a gente está meio que passando aí, né, nesse momento no nosso país. Então eram epidemias muito grandes e que devastavam e matavam muita gente. A população de baixa renda, que morava em habitações precárias, era a principal vítima deste contexto, até os dias atuais, né? Quem está sendo mais prejudicado com essa pandemia que a gente está vivendo são as pessoas de, né, baixa renda, de condições precárias. Preocupado com essa situação, o então presidente Rodrigues Alves colocou em prática um projeto de saneamento básico e reurbanização do centro da cidade. O médico sanitarista Oswaldo Cruz, ele foi designado, aliás, pelo presidente da República para ser o chefe do Departamento Nacional de Saúde Pública, com o objetivo de melhorar as condições sanitárias da cidade. Aí embaixo temos uma imagem aí, ó, do povo se revoltando, né, contra a guarda, né, que obrigava as pessoas a se vacinarem. Nesse próximo slide, né, é a continuação. Ele vai falar sobre a campanha de vacinação obrigatória, né, causa principal da revolta, essa coisa de obrigatoriedade, e a revolta popular, como foi, e as consequências e a conclusão. Então vamos lá. A campanha de vacinação obrigatória foi colocada em prática em novembro de 1904. Embora o seu objetivo fosse positivo, né, para o bem das pessoas, ela foi aplicada de uma forma muito autoritária e violenta. Em alguns casos, os agentes sanitários invadiam as casas das pessoas para vacinar elas à força, provocando uma revolta nas pessoas. Pô, como assim? Tá entrando na minha casa e quer me vacinar? Né? Então era complicado. Essa recusa em ser vacinado acontecia pois grande parte da população, das pessoas, não conhecia o que era uma vacina e tinham medo de seus efeitos. Então é a falta do conhecimento, né? Desde mostrar para as pessoas o que era isso, não, queria impor a elas, não mostrava o que era. Então as pessoas elas resistiam. Revolta popular, como foi? Consequências e conclusão. As revoltas populares elas aumentavam a cada dia, impulsionada também pela crise econômica, o desemprego, inflação e alto custo de vida. Outro fato que colaborou para o aumento dos protestos de rua foi a reforma urbana, que retirou a população pobre do centro da cidade, derrubando vários cortiços e outros tipos de habitações mais simples. As manifestações populares e conflitos espalharam-se pelas ruas da capital brasileira. Populares destruíram bondes, apedrejaram prédios públicos e espalharam a desordem pela cidade. Lá em 16 de novembro de 1904, o presidente Rodrigues Alves revogou a lei da vacinação obrigatória, colocando às ruas o exército, a marinha e a polícia para acabar com os tumultos. Em poucos dias, a cidade voltava à calma e à ordem. Aqui embaixo temos a foto do Dr. Oswaldo Cruz, para vocês saberem quem é, né? Então, a revolta da vacina é muito simples, era isso, é uma coisa que queriam impor às pessoas, era uma coisa positiva? Era, só que queriam impor uma coisa que a população não conhecia. E se você não conhece, você tem medo, você resiste, né? Então aí, por isso que foi esse conflito. Então é muito simples, tá? A matéria.
Aqui nós temos exercícios, tá? Temos 7 questões do cangaço e 7 questões da revolta da vacina. Isso aí vocês vão receber esse material, aí vocês respondam no caderno de vocês, tirem foto e mandam para mim, ok? Obrigado, tá? Bons estudos. Essas aulas referentes ao dia 23 e 24 de 6 de 2020, ok? Obrigado e bons estudos para vocês. Fiquem em casa e se cuidem, ok?